Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje nós vamos chegar em Deus através da verdade. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com efeito, existe uma verdade, né? E essa verdade é uma evidência, né, de que Deus existe. Porque se existe a verdade, quem foi que trouxe essa verdade? Né? Se existe uma verdade objetiva, existe alguém que impôs, né, que primeiramente trouxe essa verdade objetiva. Essa primeira entidade, né, podemos assim chamar, que trouxe a verdade, foi Deus, através dos seus mandamentos. Posteriormente, Jesus Cristo, né, através da sua lei. Esta lei, ela está gravada no íntimo dos seres humanos, é a lei natural. Nós sabemos que matar, que roubar, que estuprar, por exemplo, é algo errado, é algo que fere a moral. Mas por que nós sabemos disso? Porque alguém anteriormente, né, trouxe esse conceito. O cristianismo, especificamente, construiu essa ideia de direito natural, como nós temos hoje, né? De direito à vida, né? À liberdade, à propriedade privada. E vejam que quanto mais a humanidade se afasta desta verdade, quanto mais ela relativiza essa verdade, né, mais ela se afasta de Deus e se autodestrói. Com efeito, nós temos aí, depois na Revolução Francesa, nós tivemos toda essa ideia iluminista do relativismo moral. Nós tivemos aí o próprio comunismo, né, que tenta destronar Deus e colocar o Estado, o homem, no lugar dele, né? O homem é um Deus, né? E nós temos toda essa relativização da vida, né? Da própria liberdade do ser humano. Quando eu falo da liberdade, eu falo a liberdade para o bem, não para a destruição do ser humano. Os ateus, eles gostam de criticar o cristianismo, de falar, mas o cristianismo, ele foi aquele que construiu e moldou a civilização ocidental, né? As civilizações que nós temos hoje foram criadas através da religião, monoteístas, né? Nós tivemos, quando você fala, por exemplo, que uma sociedade que já foi sim tentada criar uma sociedade comunista, era uma sociedade onde se pregava o cientificismo, os dogmas, né, a razão acima dos conceitos metafísicos, acima da religião. Para Marx, a religião era o ópio do povo. Foi uma tentativa ateísta, sim, de construir uma civilização. E nós vimos no que deu: milhões de mortos, destruição de liberdades e uma construção de uma civilização hedonista, numa civilização que se autodestruiu. A Revolução Francesa também. O que nós temos depois da Revolução Francesa? O relativismo moral, o engrandecimento do Estado, né? Porque é o Estado agora que fixa suas bases
morais, a sua verdade. Não são mais as verdades eternas trazidas por Deus, mas sim a verdade política. Então, o senhor que é ateu, o senhor que não defende uma moral cristã, o senhor defende uma moral que é imposta por políticos, por critérios ocasionais e políticos, né? O que nós temos depois da Revolução Francesa? Uma decadência cultural, uma decadência moral. O ser humano, ele está cada vez mais se autodestruindo. O contrário de que esses ateus, principalmente esses Richard Dawkins, né, falam que as religiões, elas mataram. Não. Nós tivemos na Revolução Francesa, no comunismo, nós tivemos em pouco tempo de implantação desses regimes aí, dessas sociedades aí, essas sociedades ateístas, nós tivemos milhares de mortes, degeneração, né? Hoje em dia não temos, devido à relativização moral, nós temos aí a defesa de aborto, eutanásia, ou seja, a própria vida humana, ela já está sendo relativizada, não é só a liberdade, né? Porque a própria liberdade humana, ela é trocada pela um coletivismo, né? A relativização não só da liberdade, mas como da própria vida humana, porque nós já estamos relativizando, né, a vida. O feto já é considerado um aglomerado de células, né, sem consciência, que a propriedade da mulher, cabe a ela escolher quando e como quer ter esse filho, né? Nós já temos a eutanásia, ou seja, já tem gente defendendo aí que deficientes sejam, né, e pessoas em coma tenham a possibilidade de tirar a sua vida, né? E assim caminha a humanidade. Daqui um pouco esses pensamentos aí relativistas levaram ao nazismo. As pessoas esquecem. Certa feita, o Rudolf Hess foi perguntado o que seria o nazismo, e ele falou que o nazismo nada mais era do que o darwinismo social aplicado de uma forma social. Pode ser um exagero, pode ser um equívoco da parte dele, mas vejam que todo esse pensamento cientificista, dogmático, racionalista, levou a esses experimentos hediondos, essas doutrinas abomináveis e hediondas, onde a vida humana, ela é apenas um aglomerado de células, é apenas a vida humana não é sagrada. A vida humana não tem a sua importância, mas sim de acordo com critérios políticos. Mais um legado da Revolução, né, Francesa, do Iluminismo, ou seja, o engrandecimento do Estado, dos políticos, do coletivo acima do indivíduo. O indivíduo é um mero meio para um fim. E por mais que esses ateus tentam desacreditar, isto é um fato histórico, né? Nós temos a verdade, né, é a verdade que foi trazida por Deus, por Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que não acredita que existe uma verdade, não acredita no próprio Cristo.
É muito fácil. Hoje em dia as pessoas, elas adoram dizer que seguem a Cristo, que são defensoras de Cristo, mas elas escolhem apenas passagens aleatórias que coadunam com seus pensamentos. Aquelas que não lhes agradam são tiradas fora. Então é muito mais coerente a pessoa dizer que ela não segue Cristo, ela não segue tudo o que Cristo fala, só aquilo que lhe convém, ou seja, o seu ego. Esta é a verdade. Eu falo isto porque a Europa, vejam, a Europa, ela está se deteriorando. A própria França já não existe mais, ela será substituída por uma nova cultura. Veja a ironia. A protetora natural da Europa, que era a civilização cristã, a católica e a cristã, agora já está, devido a todo esse relativismo, a esse ateísmo, essa destruição dos valores morais cristãos está sendo substituída por uma civilização muçulmana, islâmica, que, vejam, por quê? Porque não tem mais aquela proteção natural da sociedade que é o cristianismo, aquele elo político e social que une a sociedade, os povos europeus que uniu, não existe mais. Vejam que, claro que o ateu e o racionalista, eles vão negar mais uma vez que eles contribuíram com a destruição da sociedade. Olha a ironia do destino. As pretensas pessoas que se dizem iluminados, pessoas com pensamento de vanguarda, avançados, eles acabaram destruindo todo o legado que a civilização cristã trouxe. Inclusive, o próprio legado da ciência. O próprio pensamento científico, na época grega, o pensamento era um pensamento animista. Ou seja, não precisava explicar de forma científica os movimentos, porque tudo era explicado de forma animada. Foi o conceito cristão de mundo que trouxe essa motivação para a pesquisa científica. Mas isso sem falar nas universidades no Ocidente. Ou seja, isso tudo, claro, que o ateu, o racionalista, ele vai negar. Ele nega todo esse legado, ele vai negar que ele contribuiu com a destruição da sociedade cristã, dos valores morais, e vai negar o fim catastrófico que isso vai ocasionar. Que aqui já estou fazendo uma profecia, que é a destruição da Europa, e a islamização do Ocidente. Então, amigos, no vídeo de hoje era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.